students. I'm Fernando, your English teacher, and this is Daniel, who's helping us with Libras, Brazilian Sign Language. Great to see you again, students. So, let's give you some tips on how to protect yourself. This is the question, how to protect yourself? Como a gente vai responder essa pergunta? Então vamos lá. A gente fala isso em toda a aula para a gente ir memorizando. It's easy, é fácil. Don't forget to, não se esqueça de. A gente pode fazer essas orientações geralmente usando o imperativo, né? Aproveitando isso aqui para a gente falar em inglês, que é, no caso aqui, o imperativo negativo. Don't forget. Forget é esqueça. Don't forget é não se esqueça. Então, são todas, são conselhos ou advertências, a gente usa todas no imperativo. Então, a primeira, don't forget to wash your hands ou wash your hands frequently. Lave suas mãos frequentemente. Estou usando um imperativo. O verbo em inglês sem o to, ele fica um imperativo. Pode dar uma ordem, um conselho, uma advertência, né? Então, uma instrução. Wash your hands frequently. 2. Wear your mask. Don't forget to wear your mask. Ou seja, use a máscara ou não se esqueça de usar a sua máscara. Don't forget to wear your mask. Clean your objects, such as, tais como, cell phones, laptops. Avoid crowded places. And don't touch, imperativo negativo. Don't touch your eyes, don't touch your nose, and don't touch your mouth. Então, essas aqui são, it's easy, é fácil, né? Então, eu pesei todas essas advertências que eu dei usando um verbo no imperativo, que em inglês é fácil. Você só coloca, tira o to e o verbo já está no imperativo. Então, vamos lá. Alternatives to handshakes, hugs, high fives and hug. Então, handshake é o aperto de mão. Hug é o abraço, então tem que se evitar o abraço, né? Que é o contato. O high five seria aquele cumprimento que faz, assim, geralmente muito usado em esportes. Então, vamos lá. The wave, hand on heart, namastê, how are you? Outra forma de comunicar. Então, várias formas que aí continuam, que eu toda aula apresento isso, várias formas de se comunicar. A gente usa também o knuckle bump, que é encostar assim o cotovelo, né? Knuckle bump. Então, a gente evita do handshake e do hug, do abraço e do aperto de mão, para a gente se proteger. I hope you and your family are well and safe. Espero que você e sua família estejam bem e protegidos. Então vamos lá, começando o tema da aula de hoje, que é Use of Present Perfect. Que está dentro do eixo de conhecimentos linguísticos que a gente tem em inglês, falando um pouco sobre o currículo bem rápido. Tem o eixo oralidade, a gente tem a escrita, tem a leitura, tem os conhecimentos, a parte cultural, né, que é a dimensão intercultural, que a língua traz a cultura, e os conhecimentos linguísticos, que é o vocabulário, que é a gramática, que chama conhecimento linguístico, que em português chama, língua portuguesa, análise linguística. Então, são a gramática, verbos, e isso aí serve aos outros eixos. Serve à oralidade, serve à escrita, serve a tudo. A leitura, mas não é os conhecimentos linguísticos, que é a gramática, conhecimentos gramaticais e vocabulário, itens lexicais, que a gente fala léxico é vocabulário. Então, a gente usa isso tudo a serviço da comunicação. Então, esse uso do present perfect pertence ao eixo dos conhecimentos linguísticos. Então, um tempo muito comum, um tempo verbal muito comum no inglês. Então, class itinerary. Qual o roteiro que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, o que indica o present perfect, a gente vai falar dele, a formação do present perfect e os usos do present perfect. Em que ponto que a gente usa o present perfect, né? E goals to achieve, metas a serem atingidas, objetivos da aula, né? Usar o tempo verbal estudado de forma correspondente ao que se quer expressar. Então, essa parte verbal é muito interessante na gramática, no caso aqui,
daquele matiz de pensamento exato, aquela mínima expressão que eu quero dizer, qual forma gramatical que eu vou pegar para usar. Então, a gente tem que estar muito atento a essa parte. Exatamente. Se eu usar outra forma, eu vou dizer outra coisa. Né? Perceber as diferenças de uso comparadas com o português. Embora a gente não fique muito preso ao português, mas é muito interessante. Como é que a gente usa isso em português? Então, eu acho que enriquece também o conhecimento da língua materna. Né? Então, a gente vai começar aqui, que é um tempo muito comum, presente perfeito. Nós não temos esse tempo exatamente em português como no inglês, não. Mas depois eu vou traçar alguns pontos em comum. É um tempo próprio da língua inglesa, tempo verbal, e não tem correspondente. A gente diz as coisas de outra forma. Há pontos de correspondência. Então, vou começar aqui, peguei duas frases. I lost the key. Usei o passado. O simple past, que é o pretérito perfeito, que é o passado. Né? I lost the key. Simple past. E a outra frase, I have lost the key, que é o present perfect. Eu perdi a chave e eu tenho perdido a chave. A gente não faz essa diferença em língua portuguesa. Então, quando eu digo I lost the key, eu perdi a chave, quer dizer que eu perdi a chave o ano passado, mas já achei, não interessa mais, uma coisa que já aconteceu. Perdi, achei, eu encontrei, eu desisti de procurar, uma coisa perdida no passado. A frase segunda, I have lost the key. Eu tenho perdido a chave, que a gente não usa. Em português nós usaríamos a parte de cima. Quer dizer, eu tenho perdido a chave. I have lost the key. Então ele liga o presente, o passado ao presente. Essa segunda frase quer dizer que eu perdi a chave, mas não encontrei ainda. Então uma coisa do passado está impactando o presente. Estou procurando, estou preocupado com essa chave que eu perdi, mas não achei ainda. Então a diferença, essas duas frases são bem, eu escolhi para deflagrar, para alavancar o tema da aula. Dá essa diferença de sentido. Então uma coisa aconteceu, já acabou no passado. E a outra aconteceu no passado, mas eu não encontrei ainda. Tem uma coisa presente, estou procurando, estou preocupado que perdi a chave. Então são duas frases interessantes que clareiam muita coisa do present perfect. Então vamos lá. How to form the present perfect. Como formar o presente perfeito, o present perfect. Então a gente tem, primeiro você vai conjugar o verbo to have no presente. I have, you have, he, she, it has, né? He has, she has, it has, we have, you have, they have. Mais o past participle, o participio passado dos verbos. Então, que a gente sabe qual é? Gone, eaten, been. Participio de go, gone. Participio de to eat, eaten. E participio de been, de be. Então, você diz, I have gone, I have eaten, I have been. E para passar para negativo, você vai colocar o not depois do verbo. I have not, she has not. Na interrogativa, você vai inverter. Have you heard the news? Você vai inverter. Então, é muito importante. Verbo to have, conjugado, o not depois do verbo to have na negativa e na interrogativa você vai inverter. E o participio passado que a gente tem que memorizar dos verbos todos, que eu vou falar agora dele. Então, a gente tem em inglês para decorar verbo, 3 formas, que é o presente, que é o simple, o presente, aqui no infinitivo, com to, né? To read, que é o infinitivo. Tem a segunda forma, que é o passado, simple, past simple, que é o read, read e o past participle. Só que aqui a pronúncia é diferente. Então, to read, read, read. Você usa os dois aqui. To ride, rode, ridden. Então, isso aqui é a primeira parte. Isso tem que ser memorizado. To ring, que é tocar a campainha. Ring, rang, rang. Verbo to run, correr. Você vai dizer to run, run, ran, run. As 3 formas. São verbos irregulares, porque cada hora eles terminam de uma terminação diferente. Aleatória. Say, said, said. É importante a pronúncia também. Say, said, said. See, saw, seen. To see, ver. Vi, que é o passado. Saw, seen. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Vamos repetir mais uma vez. To read, read, read. To ride, rode, ridden. To rank,
To ring, rang, rung. To run, ran, run. To say, said, said. To see, saw, seen. To sell, vender. Sold, sold. Tá? Então, a gente vai usar essa forma aqui, no present perfect. Usar o presente do have mais o particípio passado do verbo em questão. Aqui eu peguei os verbos regulares. To finish, terminar. Finished, finished. To look, looked, looked. A gente vai também pegar uma hora dessa, uma aula para ver a pronúncia do som. Eu só faço muita questão, às vezes, do som correto da pronúncia. Mas isso aqui já tem que ter um outro item de como pronunciar os verbos regular, o ED do passado. To look, looked, to look. To enter, entered, entered. To start, started, started. Então, eu vou pegar essa coluna aqui, que é o terceiro ponto. O past participle. Então, um dos usos que a gente vai falar do present perfect, então a gente aprendeu a formação dele, e é falando de experiências de vida, experiências passadas, que é às vezes sobre uma vida inteira. Have you ever been to Europe? Estou usando o present perfect, invertido aqui, tá vendo? Ó, o verbo to have, mais o particípio passado, e usei a expressão ever. Ever quer dizer at any time, já. É um já, mas não é um já da vida inteira. Você já foi à Europa? Quer dizer, eu quero saber a sua vida inteira, até o momento. A vida inteira até o momento. Se você já foi à Europa. Em português a gente já não usaria esse tempo. Eu tenho, você tem ido à Europa, a gente não usaria. Usaria o passado. Você já foi. Então, have you ever been to Europe? Você alguma vez já foi na Europa? A segunda pergunta. How many times have you been to the US? Quantas vezes você esteve? A gente usa o esteve, tá vendo? Have you been to the US? How many times? Quantas vezes se você já foi, você esteve nos Estados Unidos? E o how long, que é muito comum nesse tempo. How long have you been a teacher? Por quanto tempo você tem sido um professor? Tem sido. Aí tem casos que a gente usa que ele coincide com o português. Por quanto tempo você tem sido um professor? A gente já usaria, ou quanto tempo, às vezes até usa o presente em português. Você é o professor por quanto tempo? Ou você tem sido? Então, how long have you been a teacher? Então, recapitulando aqui, é uma coisa que aconteceu no passado e que continua no presente, que liga o passado ao presente. Então, a gente jamais poderá usar o when com o present perfect, porque a gente vai usar o when com o past simple, com o passado. Ó, when did you go to Europe? Então, você pergunta a você, have you ever been to Europe? Você já foi à Europa alguma vez? Igual eu falei, experiência de vida? Sim, já fui, já estive lá. Aí eu vou perguntar, when did you go to Europe? Quando você foi à Europa? Então, o when é usado quando é um tempo específico, que aconteceu naquele tempo. Ah lá, last year, ou 3 years ago, 3 anos atrás. I went there in 2013, ou 2013. Eu estive lá em 2013. Eu estive lá 3 anos atrás. Estive lá o ano passado. Então, o when só é usado com o passado simples. Quando você esteve lá, uma coisa que aconteceu, acabou. Então, aqui, o ano passado, 3 anos atrás, e eu estive lá em 2013. Então, o when nunca pode ser usado com o present perfect. Então, continuando aqui, ó, temos o futuro, a seta indicando para o futuro, o passado e o presente. Então, o present perfect, mais uma vez, ele liga o passado ao presente. Então, vamos lá aqui. Então, a primeira coisa que eu falei foi de uma experiência de vida. Você já foi lá, você já esteve, você já viu um fantasma, uma coisa assim, uma pergunta assim, uma experiência de vida. Então, aqui falando de um tempo inacabado. Também, um segundo uso do present perfect. Um tempo inacabado, por exemplo, today, hoje, this month, esse mês, this week, essa semana e recently. São expressões de tempo inacabado, porque hoje, a não ser que eu falar no fim do dia, mas hoje é uma coisa que não acabou. As coisas estão acontecendo, né? Essa semana, esse mês, ainda não acabou. Então eu vou usar de um tempo que ainda não acabou. I've been so busy all day. Eu tenho estado
tenho estado muito ocupado o dia inteiro. Quer dizer, eu tenho estado ocupado, quer dizer que o dia não acabou ainda, não posso ficar mais ocupado. Então, um tempo inacabado. This week, I've started to feel tired. Essa semana, eu tenho começado a me sentir cansado. A semana não acabou, eu tenho começado. Não é uma coisa que aconteceu, não. É uma coisa inacabada. A semana não terminou ainda. Então, eu uso muito, para falar de essas expressões de tempo que não acabou, eu uso o present perfect. Sempre a ideia de uma coisa do passado que está influindo no presente. Olha lá. I've been so busy all day. Tempo inacabado. Tenho estado muito ocupado o dia inteiro. Todo dia. I was very busy yesterday. Eu estive ocupado ontem. Tá? Aqui, o dia não acabou. Então, pode ser que ainda apareça mais coisas para me cansar mais. I've been so busy all day. E aqui, o tempo acabado. Acabou o tempo, né? Falando de uma ação que começa no passado e continua no presente, tá? How long, que eu falei, o how long é uma expressão, um interrogativo muito usado com o present perfect. How long have you lived here? How long have you lived here? Por quanto tempo, há quanto tempo a gente usa aquele A com H, né, referindo ao passado. Então, o A com H do passado. Há quanto tempo você mora aqui? I have lived here for 5 years. Eu tenho morado aqui, a gente usa aí no presente. Eu moro aqui há 5 anos. Então, I still live here. Eu moro aqui há 5 anos, mas eu moro aqui ainda. Então, uma ação que começou no passado e ela continua no presente. Então, aparecem duas palavras aqui, chave, é o for e o since. Tá? I have lived here for 5 years. Eu moro aqui há 5 anos. I still live here. Eu ainda moro aqui. Porque não mudei, não. 5 anos que eu moro aqui, mas continuo morando. Então, uma ação que começou no passado, ela foi continuando. I have lived here since 2015. Ou 2015, para ler a data, né? 2015 ou 2015. Eu tenho morado aqui desde 2015. Aqui a gente usa, em português nós usamos o presente, eu gosto de comparar. Aí eu moro aqui já tem há 5 anos, tá vendo? A gente usa o presente, eles usam have. I have lived here since 2015, né? Então, esses usos básicos. Esse uso aqui, falando de uma ação que acaba de acontecer. Então, para a gente falar de uma ação que acaba de acontecer, nós vamos usar o present perfect mais a expressão just, o advérbio just. Então, a gente vai falar, she's just arrived. Ela acaba de chegar. Então, usar ali está o abreviado, porque o inglês, a não ser uma coisa muito formal, mas na linguagem falada, ele tem que ser usado a forma abreviada. Só usa uma forma abreviada. Então, por isso que a gente, às vezes, o falante do inglês tem algum problema de entender a língua por causa disso. Dele não ter muita prática na forma abreviada. Porque tudo falou já é abreviado. Então, tudo é abreviado em inglês. She has just arrived. Então, ela acaba de chegar. A gente usa a expressão para dizer que uma ação acaba de acontecer, a gente usa o acabo. E acabou de chegar, né? Então, she's é she has. Então, a gente vê também essa expressão aqui. The flight has not arrived yet. O voo não chegou ainda. Esse yet é um ainda assim que ele não chegou ainda. Então, uma coisa que começou no passado, está esperando ele chegar no passado e até o presente momento, o voo ainda não chegou. Então, a gente usa também do passado até o momento atual. Então, esses vários usos do present perfect, a gente reconhece muito alguma coisa desses usos, a gente usa bate com o português. Não tenho me sentido tão bem ultimamente, então não tenho, aí bate com o inglês. Mas, de forma geral, é um tempo diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele, um tempo muito do inglês. Thanks for watching and see you next class.